Oi, gente, tudo bem? Olha aqui, estamos no caderno 4, módulo 42. Aqui nós vamos trabalhar com a dissertação expositiva. Essa aula tá bem legal, gente. Eu vou passar para vocês um vídeo esclarecendo exatamente o que seria o texto argumentativo e o texto expositivo, porque no caderno 3 nós trabalhamos praticamente todo ele tratando da dissertação argumentativa. E agora nós vamos falar da dissertação expositiva, o que não difere muito. A estrutura dissertativa é a mesma. No texto expositivo, a gente não tem aquela necessidade de convencimento, aquela necessidade de fazer com que o nosso interlocutor pense como nós estamos pensando. Aqui a preocupação nossa é apenas expor fatos, dissertar sobre aquele assunto, sem grandes objetivos de convencimento e persuasão. É isso. Outra coisa, nesta aula nós vamos fazer aqui leitura de 3 textos. Nós vamos tratar de um tema bem polêmico. Embora seja a dissertação expositiva, a aula começa com leitura de 3 textos e perguntas sobre esse texto. A nossa aula vai ser basicamente isso: a definição do dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo, a leitura desses 3 textos, cujo tema é o celular em sala de aula, bem polêmico, né? E aí, então, perguntas e respostas, certo? Na próxima semana eu vou continuar. Aí sim a gente entra com uma dissertação. Aí eu vou explicar como que a gente faz uma dissertação expositiva, certo? Vamos então ler esses textos aqui comigo, gente? Tô aguardando vocês. Apostila 4, módulo 42, estou na página 65. Dissertação expositiva. Dissertativo argumentativo, nós vimos bastante na nossa apostila 3. É um texto que possui sequências de argumentos que são empregados para nós fundamentarmos uma tese. O objetivo principal desse texto é opinar, criticar, denunciar. Esse texto, ele pode ser em primeira ou terceira pessoa. Geralmente em primeira pessoa, quando é um artigo de opinião. É muito comum você ver isso em jornais e em revistas, mas geralmente nas redações escolares, opta-se pela terceira pessoa. O dissertativo expositivo é aquele texto que possui uma sequência de informações, mas que são informações neutras, imparciais. O objetivo desse texto é informar, apresentar dados. Geralmente, nós vamos ver esses textos em informativos, em jornais, textos que são elaborados que têm como objetivo informar as pessoas e não apresentar a opinião. Então, os noticiários geralmente fazem uso do dissertativo expositivo. A predominância desse texto é a terceira pessoa. É muito difícil você encontrar um dissertativo expositivo em primeira pessoa. Geralmente é terceira. Vejamos agora um vídeo que tem uma professora esclarecendo exatamente como se faz o dissertativo argumentativo e expositivo. Esse vídeo ele vai nos auxiliar na elaboração dos exercícios aqui, ok, pessoal? Olá, meu nome é Fernanda Pessoa e eu preparei umas super dicas de redação para vocês. Espero ajudar. A primeira dica é em relação à diferença entre o texto expositivo e o texto argumentativo. Muitas pessoas não levam isso em conta, mas é fundamental, na hora do Enem, prestar atenção, porque o Enem pede o texto argumentativo. Vamos entender a principal diferença entre eles. Vamos para a tela? Olha só. O texto expositivo, ele apresenta os pontos de vista acerca de um assunto, só que sem defender qualquer posição. O objetivo, gente, do texto expositivo é informar. O texto argumentativo, que é o que nos interessa, ele apresenta a defesa da opinião do autor acerca de um assunto, na tentativa de convencer o leitor. Então, olha só,
O objetivo é convencer. Claro que o texto argumentativo ele também vai ter informação, mas o objetivo desse texto é a opinião do autor. Então, vamos para um exemplo em que isso vai ficar realmente bem claro. Olha só, países mais avançados, tanto economicamente quanto politicamente, são denominados desenvolvidos ou primeiro mundo. Os critérios de classificação deles são dados segundo várias vertentes, entre elas o produto interno bruto per capita, o nível de industrialização, a situação econômica e o índice de desenvolvimento humano, IDH. Veja só, é um parágrafo em que há informação. Em nenhum momento quem escreveu esse parágrafo colocou a opinião. Esse parágrafo tem informação, ele é expositivo. Vejam a diferença pegando o mesmo assunto. Não faz sentido classificar países em desenvolvidos, emergentes ou subdesenvolvidos. Essa denominação traz em si a ideia de que qualquer relação que essas nações estabeleçam entre si seja marcada pelo desequilíbrio. Embora essa assimetria exista, ela não pode servir de pretexto para a sua continuidade. Dito de outro modo, o uso desses termos acaba por criar uma inércia nos países mais pobres e um abismo ainda maior entre eles. Percebam o seguinte, por mais que eu tenha a informação sobre desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos, eu tenho a minha opinião sobre o uso desses termos. Por exemplo, não faz sentido classificar países assim. Essa denominação traz em si a ideia de que qualquer relação que essas nações estabeleçam seja marcada pelo desequilíbrio. Gente, essa é a minha opinião. Então, eu tenho a informação, mas eu tenho a minha opinião sobre ela. Olha para cá. É muito importante a gente perceber que o assunto que vai cair no Enem, ele sempre é um assunto que dá para você opinar. Você tem como ter uma opinião em relação a ele. Nunca o assunto do Enem será uma verdade absoluta. Então, sempre olha para a redação, tenta ver onde é que está a informação e onde é que está a sua opinião. Você precisa perceber que tudo girará em torno da sua opinião para que o seu texto fique, de fato, argumentativo. Espero ter ajudado, beleza? Valeu, até a próxima. Texto 1. Professores e alunos. Debate esquenta sobre o uso de celulares nas escolas. O celular em sala de aula é um problema que tem tirado do sério muitos professores do país. A febre dos smartphones atinge principalmente adolescentes e faz com que eles não prestem mais atenção às aulas. É proibida a utilização de celulares durante as aulas, disse o diretor Silvio Freire ao ler a lei que proíbe o uso do aparelho. Os professores estão desgastados de tanto pedir para os alunos largarem o celular durante as aulas. Não dá para ver 100% do tempo. É cansativo ficar interferindo o tempo inteiro, explicou o professor de filosofia. Já para os alunos, se a escola disponibiliza o Wi-Fi, eles podem usar. Coloco em cima do caderno e fico digitando. O professor nem vê, confessou Maria Nunes, de 15 anos. Nem todos os alunos assumiram que utilizam os aparelhos durante as aulas. Eu só vejo as horas, argumentou Tiago Guaim, também de 15 anos e que estava com um relógio no pulso. A estudante Vitória, da mesma idade, deu uma dica para não pegar o celular. Só uso no recreio, na aula deixo dentro da bolsa para não ver a luz piscando. Existe um mito que os adolescentes de hoje conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Acontece que eles não fazem com a mesma intensidade, sinalizou o professor de português Adriano Santos. Texto 2. Celular e tablet na escola. Você é a favor ou contra? Você acredita que celulares, smartphones e tablets podem ser utilizados como recursos pedagógicos em suas aulas?
Essa pergunta foi feita a professores e as respostas se dividiram em 3 categorias. Houve os que se posicionaram completamente contra a utilização desses dispositivos, ressaltando todos os seus possíveis pontos negativos. Alguns disseram não se importar com a presença deles, embora não vejam neles qualquer potencial pedagógico. Outros disseram que os utilizavam em sala de aula para explicações sobre o conteúdo e para pesquisas rápidas. A maior parte, porém, afirma não ver qualquer finalidade pedagógica nesses aparelhos e ressalta a dificuldade em dar aulas enquanto os alunos os utilizam. O fato é que os dispositivos móveis podem atrapalhar e muito, não apenas em sala de aula, mas em qualquer lugar onde a utilização cause constrangimento e desconforto. Além disso, alunos com celulares ligados ou smartphones conectados à internet podem sim se dispersar durante esses mesmos aparelhos, no entanto, podem ser úteis para as pesquisas ou para a criação de informações por meio dos recursos como fotografia ou a impressão de mapas, por exemplo. Texto 3. Celular e adolescentes. Uma relação perigosa. Uma pesquisa revelou que o uso do celular à noite é prática recorrente entre os adolescentes, e isso está diretamente relacionado ao aumento do nível de cansaço desses jovens após algum tempo. Estudos revelam que adolescentes que dormem menos estão mais propensos a problemas cognitivos ou comportamentais em sala de aula. Os pais devem estar alerta. É preciso restringir ou proibir o uso do celular após a hora de dormir. Especialistas recomendam que crianças e adolescentes tenham entre 8 e 10 horas de sono por noite para manter uma vida saudável e um bom desempenho durante o dia. Então veja, pessoal, eu li agora para vocês esses 3 textos das páginas 66 e 67 e agora eu vou ler as perguntas. Então, com base no vídeo que vocês viram, agora tentem responder a essas 3 questões que envolvem esses 3 textos. Reflita sobre o texto 1 e responda: qual é a ideia central dele? Qual é o principal argumento dos professores contra o uso do celular? E qual é o argumento dos alunos para utilizar o aparelho? Então, com base no vídeo, vocês vão ver que como esses textos eles não são expositivos, mas eles são argumentativos, então tá fácil você chegar no tópico frasal e você então pegar essas respostas aí, a ideia central, o principal argumento e argumento dos alunos. Ok? Anota aí no seu caderno. Questão 2. Em relação ao texto 2, responda: esse texto aborda o uso do celular sob o mesmo ângulo que o texto anterior ou sob novo ângulo? Então, se é o mesmo ângulo, você justifica por quê. Se é um novo ângulo, você coloca, não, sob tal ângulo ou sob tal ótica, né? Segundo esse texto, o 2 ainda, o que se pode dizer contra os celulares na sala de aula? Que benefício os celulares podem trazer ao ensino e à aprendizagem? Anota aí e vamos agora para o último texto. Nesse texto 3, a relação entre o uso do celular e a escola é o aspecto principal ou secundário? Então, você vai olhar para o texto e você vai verificar. A questão escolar aí é um argumento principal ou secundário? Se for secundário, qual é a ideia então central desse texto? O que ele aborda como aspecto principal? Nesse texto, qual é o principal argumento dos professores contra o uso do celular? E com que finalidade esse texto foi escrito? Qual a intenção? Então veja, pessoal, antes de fazermos a dissertação proposta, que está aí na página 67, nós vamos agora responder as questões e automaticamente desmontando esses textos, vendo como eles são construídos, nós vamos pensar nos argumentos para os nossos textos. Automaticamente a resposta que você vai colocar aí na questão 1, na questão 2 e na questão 3, nós vamos então
trabalhar na construção da nossa redação. A construção da nossa redação fica para a próxima aula, ok? Então, na aula síncrona, eu vou corrigir com vocês as atividades propostas, comentar, passar então as respostas para conferir aí com vocês. E depois, na próxima aula assíncrona, eu vou então entrar com a estrutura dessa dissertação. Nós vamos fazer essa dissertação sobre a questão do celular em sala de aula. Então, já vai aí sinalizando, pesquisando, pegando opinião, conversando entre vocês aí no grupo, ou conversando com os pais, conversando com os outros professores nas aulas síncronas sobre o uso do celular em sala de aula. Se é viável, se não é viável e por quê. Certo, gente? Esta é a aula de hoje. É isso, pessoal. A aula de hoje ela foi mais leitura mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido certinho, acompanhado aí na apostila de vocês esses 3 textos e respondendo então o que cada texto aborda, beleza? Espero vocês na aula síncrona para a gente responder as questões e depois então para eu passar as orientações de como se faz uma dissertação expositiva, ok, gente? Tchau!